E aí vem um texto aqui, que é até bastante curioso, dentro disso aí que você está falando, né? Porque o verso 11 diz assim, ó, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse, não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a ele vocês devem se edificar. É a ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. E aí eu me pergunto, Rony, porque assim, a gente até comentou sobre isso nos episódios iniciais, essa ideia do temor a Deus, que muitas vezes a gente tenta suavizar a coisa, né? Ele fala assim, não, aqui é temor, mas temor é outra coisa, não é medo. Só que ele fala, ó, devem temer e é dele que devem ter pavor. Então, de fato, assim, o medo de Deus talvez não seja esse medo pecaminoso que a gente tem, mas não é uma ausência de um senso de assombração no sentido de assombro, né? De uma expectativa assim, né? Eu tô diante de algo que é infinitamente maior que eu e diante disso eu tenho que entender o meu lugar, né? O que é interessante na Bíblia, porque essa palavra ela é usada de formas aparentemente contraditórias, né? Porque sempre quando Deus se apresenta, sempre não, mas diversas vezes no texto bíblico, quando Deus se apresenta para o homem, ele se apresenta já com essa frase, não temais, lo irá. E ao mesmo tempo, a mesma palavra não é uma palavra diferente, porque a gente tenta em português dar um truque aqui, falar, não, é temor, é diferente de ter medo. Não, na Bíblia, no original é a mesma palavra, né? Ao mesmo tempo, o homem que é o homem religioso, considerado justo, aquele homem de fé, ele é descrito como um homem que teme a Deus. Então, é a mesma palavra, né? Então, você deve temer e não temer ao mesmo tempo. O que torna as coisas interessantes. Porque a ideia de temor relacionado a Deus é um temor, é um assombro, como você falou, mas é um assombro que ao invés de gerar distanciamento, que você se afasta, esse homem temente a Deus é aquele que se assombra com Deus, mas ao mesmo tempo ele se atrai a Deus, né? Então, é diferente você sentir um assombro, um medo de sei lá, você acha uma caverna e aparece um leão. Você sai correndo e nem olha para trás. Você quer se distanciar, você quer fugir desse leão. Porque o leão quer te destroçar, quer te destruir. Esse é um medo. Mas tem uma outra ideia de medo, que é uma ideia um pouco mais complexa, que é a ideia que é aplicada aqui no temor do Senhor, a ideia de medo de Deus. É quando tem um autor que comenta, né, que quando você sobe numa montanha e você vê aquele cenário imenso, você tem aquela sensação de imensidão, você tem aquela sensação de que você é pequeno demais em relação àquilo, mas a vontade que você tem é de você pular e sair voando, você quer alcançar esse infinito, você quer fazer parte daquilo, né? Então você tem um temor que é um assombro, mas é um assombro que não te dá o distanciamento, te dá uma sensação de que você está no lugar errado, porque você percebe melhor a si mesmo, a sua pequenez, né? Então, esse temor, que é o temor do Senhor, é um temor muito interessante da gente pensar. É um conceito que não é um conceito muito comum na nossa cultura. É um temor que deve ser temido, né? Um temor que deve ser experimentado quando a gente está em contato com Deus. E a gente comentou um pouco no episódio 2 o que acontece com Israel, né? Israel perde a noção, a identidade de quem eles são, né? Porque eles param de confiar em Deus. E aí eles tiram Deus da comparação, então eles não se comparam mais com Deus, né? Eles perdem esse temor ao Senhor. E isso faz com que eles perdem a identidade deles. Perdendo a identidade deles, eles perdem a missão que eles têm dentro da aliança e tal. Com Isaías acontece o contrário, né? Ele entra no templo, em visão, tem o temor de Deus, ele fica assombrado com quem Deus é, e aí ele ganha um grau de comparação. Ele consegue agora se comparar com Deus. E no meio dessa comparação, o resultado que ele chega é: ai de mim. Se depender de mim, eu nem existo, né? Tipo, acabou aqui pra mim. E por ter esse senso, desse temor a Deus, é que ele vai entrar na sua missão, porque ele recobra a sua identidade, e aí quando Deus chama, ó, eu vou enviar quem? Ele fala assim, pode me enviar, o seu mistério vai ser frustrado, porque você vai falar, ninguém vai ouvir. Não, mas eu comigo mesmo não sou nada, tipo, o que vier disso aqui pra mim é lucro. Dentro dessa relação com Deus aqui, pode me mandar pra morte, pode me mandar pra falar pras paredes, eu já entendi que eu sou um servo de Deus, e sendo servo de Deus, eu posso até falar para as paredes, não importa. Se Deus mandar falar para as paredes, eu vou falar para as paredes, né? E esse final aqui do capítulo 8, Deus está falando esse convite mais uma vez, né, gente? Vocês devem temer a mim, voltem-se para mim. Se vocês conseguirem olhar para mim de novo, é a serpente no deserto, né? Olha para a serpente e recobre a identidade de para quem vocês estão servindo, né?
E aí ele fala, olha, guarde bem o testemunho, cele a lei entre os meus discípulos.